Vamos falar sobre neuromonitorização, ou seja, monitorização do paciente neurocrítico, neurológico, de uma maneira multimodal, tá? Antes de tudo, vamos começar abordando por que isso é importante. Tá? É muito importante que a gente tenha uma monitorização ampla desse paciente, porque a gente tem uma necessidade muito premente de suporte de oxigênio e energia para o cérebro. O cérebro ele não funciona sem um suporte adequado de oxigênio. E muitas patologias que a gente vai ter na nossa UTI, traumatismo, um edema causado por um AVC, alguma coisa, vai dificultar o fluxo de sangue para o cérebro e, consequentemente, dificultar o aporte de oxigênio para o cérebro. Isso tudo vai levar a novas lesões, lesões que a gente chama de secundárias. A primeira foi do evento que a gente não podia ter evitado. O paciente caiu do cavalo, bateu a cabeça, teve um AVC. Isso são lesões primárias, as primeiras lesões que acontecem que a gente não tem como evitar, chegam para a gente. Mas a gente pode evitar as lesões secundárias. O dano secundário, que é o dano que o mau cuidado que a gente vai ter com esse paciente vai causar, que pode ser tão ou mais devastador quanto o dano principal. Tá? Então a gente já vê que o paciente, quando ele já começa a ter uma diminuição da quantidade de oxigênio chegando no cérebro, como por exemplo uma PO2 de 65, a gente já começa a ver rebaixamento de nível de consciência, confusão, alteração da função do cérebro. Quando abaixa mais, para 30 milímetros de mercúrio, a gente já vê o paciente que fica inconsciente. Tá? Isso tudo, né, vai mostrar para a gente a importância de a gente manter esse paciente vigiado, porque a gente precisa saber quando o oxigênio não está chegando no cérebro, para que a gente possa intervir antes, de maneira que a gente não cause os famosos danos secundários nesse paciente. E quando a gente fala de neuromonitorização multimodal, a gente está falando de uma série de estratégias e ferramentas que a gente pode utilizar. A primeira e a mais importante de todas é a avaliação clínica neurológica. Tá? O que a gente faz com o neurocheck? A gente olha a escala de Como de Glasgow, olha a pupila, faz sinais, olha os outros sinais de alteração de nervos cranianos. Tá? Mas a gente também tem um monte de ferramentas que a gente pode utilizar para fazer a avaliação. A gente pode avaliar o fluxo sanguíneo cerebral através da pressão média, da PIC, com Doppler transcraniano. A gente pode olhar oxigenação com oxigênio cerebral, com oxigênio da jugular do paciente. A gente pode avaliar o metabolismo com microdiálise cerebral, ou então com ressonância, com tomografia. A gente pode ver a função do cérebro com eletroencefalograma contínuo. A gente pode usar exames laboratoriais para ver marcador de dano do cérebro. A gente pode e deve usar muita coisa, né? O máximo de informação que a gente tiver possível para a gente poder ter na mão esse paciente. Porque, mais uma vez, a gente não pode evitar o dano primário, mas a gente pode e deve evitar o dano secundário, que é nossa responsabilidade. Vamos falar de monitorização clínica, né? Que a gente chama sucintamente de neurocheck. Tá? É indicado que a gente faça a cada 15 minutos na fase hiperaguda, o paciente acabou de chegar, porque a variabilidade dele, as mudanças dele podem acontecer muito rápido, e é um momento que ele tem um risco mais elevado de ter essas alterações. Então, a cada 15 minutos, nessas primeiras fases, primeiras 3 horas, 4 horas, 6 horas, é muito importante, a depender do paciente. Nas primeiras 72 horas, depois, a gente pode espaçar para cada 1 hora, porque os riscos de ter uma alteração já são menores, mas a gente precisa manter algum grau de atenção. Após isso, individualizar. Por exemplo, o paciente que teve um sangramento por causa de um aneurisma, ele vai ter um risco de ter um vasoespasmo, vai ter uma alteração nesse fluxo cerebral sanguíneo maior no 7º e 8º dia. Então, a gente vai precisar manter um neurocheck ainda, um pouquinho mais espaçado nesse paciente durante um tempo, e talvez na época que ele tenha maior risco, a gente ficar mais perto desse paciente, observando com maior frequência esse neurocheck. Então, a gente precisa individualizar, mas o fato é, no começo, na fase aguda, na fase hiperaguda, a gente precisa estar muito perto desse paciente o tempo inteiro. Tá? E mais importante do que a gente identificar uma alteração ou outra é identificar tendências. Às vezes a gente consegue identificar uma tendência de piora nesse paciente antes que ele chegue no limiar de algo ruim acontecer. Então a gente pode abortar o dano secundário de acontecer observando
a tendência, observando ele ao longo do tempo. É por isso que é importante aquele papel do neurocheck, a gente vai de hora em hora, a gente consegue olhar para aquele papel e ver o que está acontecendo. A pupila está mudando, a pressão está mudando, a frequência cardíaca está mudando. Tudo que a gente avalia, a gente pode olhar na tendência do tempo, que vai ser muito melhor do que olhar um dado isolado. Então, o neurocheck, quando a gente fala de neurocheck, a gente está falando de avaliação de consciência, basicamente, avaliação de pupila, avaliação motora e os sinais vitais. A avaliação de consciência a gente usa muito aqui a escala de Coma de Glasgow, né? Que avalia a abertura ocular, se é espontânea, a voz, a dor, ou se não tem. Resposta verbal, se é orientada, confusa, palavras inapropriadas, palavras incompreensíveis ou nenhuma. Resposta motora, que é obedecer a comando, localizador, momentos de movimento de retirada, quando você faz um estímulo doloroso, ou o paciente que faz uma flexão, quando você causa dor nele, ou ele estende, ou então não tem nenhuma. Tá? E a resposta pupilar foi adicionada ao Glasgow mais recentemente. Então, você tem uma reação ao estímulo luminoso, ou se não tem, ou se é apenas de um lado. O que é bom do Glasgow? Né? Ele é fácil de usar, é muito conhecido, é difícil você chegar num profissional de saúde que não conheça a escala de Coma de Glasgow, ou não tenha ouvido falar dela, ou saiba para que ela serve. Você pode até não decorar ela, mas você sabe para que ela serve e consegue procurar ela para aplicá-la, né? Assim, tem cara de que funciona. Você olha para a escala de Coma de Glasgow, parece um negócio bom que funciona. Ela foi validada para definir gravidade de TCE, então você pode usar esse valor aqui do Glasgow para definir a gravidade do TCE, se é moderado, se é leve ou se é grave, e é uma coisa que é utilizada na escala de risco do APACHE 2, né, de gravidade do paciente. Mas a verdade é que o Glasgow não funciona. Né? 15% dos médicos usam corretamente a escala. Tá? A gente tem uma variação entre observadores de quase 40%, mesmo quando usados por emergencistas que são muito acostumados a usar o Glasgow. Tá? Ela não é confiável entre os valores de 9 e 12 na escala. Ela é bem inadequada para você avaliar funções corticais, por exemplo, paciente que está em delírio. O paciente pode estar fazendo um delírio porque a função cortical dele está sendo prejudicada por causa de uma lesão que ele tem. E aí você vai fazer o Glasgow dele está 14. Isso não diz nada para a gente, né? E a gente não avalia tronco encefálico quando a gente está usando o Glasgow. A gente está usando basicamente avaliando outras estruturas. E por isso que aquela definição de se o Glasgow está menor do que 8, a gente intuba, é uma definição muito mais folclórica do que cientificamente embasada. A gente não está avaliando o tronco, a gente não está avaliando muito a capacidade de proteger a via aérea dos pacientes, de manter drive respiratório quando a gente está usando o Glasgow. E o score total, quando se soma cada um dos pontos, ele não tem nenhum significado. Quando você olha os pontos individuais, você consegue extrair até algum significado. Mas um Glasgow de 13 não significa muita coisa. É 13 ou é 13? Ou é 13? Não sei. Cada paciente com 13 de Glasgow, ele pode ser pontuado diferente em alguma coisa. Então você não consegue chegar a uma conclusão muito com isso. Tá? E álcool, drogas, lesão ocular, paciente que está entubado, paciente que morreu de olho aberto, tudo isso vai influenciar no Glasgow. Né? E esses são nossos pacientes. O paciente tem morte encefálica com o olho aberto, ele vai pontuar o ponto máximo no Glasgow, na parte de olho. Então, sim, a gente tem que entender as limitações da escala de Coma de Glasgow. E pensando nisso, a comunidade científica tem trabalhado outras escalas. Tá? E a escala que tem sido mais validada é a escala FOR. É uma escala que ela vai servir muito para o nosso tipo de paciente, porque ela vai avaliar resposta ocular, resposta motora, reflexo de tronco e a respiração. Em nenhum momento se falou de falar aqui. O paciente entubado não fala. O paciente entubado ele já pontua o mínimo possível na parte de fala no Glasgow, mesmo que ele pudesse se comunicar. Tá? Aqui a gente consegue na resposta, avaliar isso na resposta motora. O paciente ele pode se comunicar, ele ganha o máximo de pontos na resposta motora, porque quando você fala com ele, pede para ele fazer um joinha, ele faz um joinha. Essa é a pontuação máxima da motora. Então você acaba avaliando a função de comunicação dele, mas ela não é um ponto específico da escala. A escala vai avaliar na resposta ocular. Se o paciente está com os olhos abertos, ele segue quando você fala, ou seja, o paciente que morreu de olho aberto, ele não vai pontuar 4 pontos, porque você vai pedir para ele seguir seu dedo, vai pedir para ele piscar, ele não vai piscar. Tá?
O paciente que tem olhos abertos, mas não segue. O paciente que está de olhos fechados, mas abre a voz alta. O paciente que tem olhos fechados e abre a dor. E o paciente que menos que faça dor, ele mantém os olhos fechados. Resposta motora. Pede fazer um joinha, ele faz um joinha. Pede fazer a paz, ele faz. Tá? O paciente que localiza a dor. O paciente que faz a dor, ele faz flexão. Que ele faz extensão à dor. O paciente que não tem resposta à dor. Reflexo de tronco é o momento de olhar a pupila e o reflexo córneo. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, mas quando o paciente tem dos dois lados presentes, ele pontua máximo. Se a pupila está aberta e fixa, uma aberta, né, e fixa, ele pontua 3. Uma que ele perdeu um reflexo ou o outro, ele pontua 2. Quando ele perde os dois, ele pontua 1. E quando ele não tem nenhum deles, nem reflexo de tosse, ele pontua 0. E a respiração, você vai ter os pacientes sem tubo, que eles vão pontuar mais, e os com tubo vão pontuar menos. Padrão regular de respiração, padrão de Chine-Stokes, que eu vou mostrar qual é, e o padrão irregular, e aí depois o paciente está entubado, que ele respira mais do que o ventilador, e o paciente está entubado, que respira igual ao ventilador. Essa é uma escala que ela já vem com desenhos para te mostrar como você faz para acontecer. Por exemplo, você vai, pega o paciente, olha para mim, segue meu dedo. Olha para cima, olha para baixo, pisca 2 vezes. Tá? O paciente ele vai pontuar e aí diz o ponto aí em cada uma delas. O paciente que só olha e não responde. O paciente que só abre quando você fala. O paciente que só abre quando você faz a dor. O paciente que não abre quando você faz a dor. Toda a escala ela vai ter o seu desenho mostrando como é que funciona. Tá? E lembrando, lugar de fazer dor no paciente não é no externo, não é no mamilo, não é na genitália, é na sobrancelha, é no trapézio, tá? Ou na unha, apertando a unha com uma caneta de ladinho assim. Tá bom? São os locais para você fazer o estímulo doloroso. Avaliação do tronco encefálico, você vai fazer com a luz na pupila. Tá? Você vai fazer ver se o reflexo acontece, se o reflexo não acontece, e o reflexo córneo palpebral, que é aquele de fechar o olho quando alguma coisa encosta na córnea do olho. Pode fazer com uma gaze, mas a gaze pode machucar o olho. O ideal é pingar uma gotinha de soro. Se você pingou uma gotinha de soro no globocó do paciente e ele fechou o olho, o reflexo está presente. Se você jogou a luz e a pupila fechou, o reflexo, o fotomotor está presente. São os dois reflexos que a gente testa. Você vê que aqui importa menos o tamanho da pupila e mais a bilateralidade, se está igual, se está respondendo, se não está. Avaliação da respiração, a gente tem 3 tipos de respiração. Respiração que é o padrão normal, vocês podem ver ali naquele R4, que é inspire, expire, inspire, inspire, tudo do mesmo profundidade, tudo do mesmo tamanho, a gente olha no monitor. Essa é a respiração regular. A gente tem a respiração de Chine-Stokes, que é essa respiração desse jeito. Ela é curta e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, fica ampla, bem ampla, depois vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e para. Faz uma pausa. Depois volta, começa a crescer de novo. Faz essa forma de diamante. Vai aumentando, diminui, para. As frequências, as incursões respiratórias. Isso é um ritmo neurológico alterado, mas que é benigno. E a gente tem respiração irregular, que cada um é de um jeito. Você faz uma curta, uma alta, uma ampla, uma curta, uma média, uma ampla, e vai sendo sem nenhum ritmo. Isso é um ritmo neurológico mais maligno. Tá? Então isso pontua menos. E por que nos intubados respirar na mesma frequência do ventilador pontua menos do que respirar mais? Quer dizer que a pessoa não está tendo nenhum drive respiratório. Ela não está fazendo nenhum movimento respiratório. Ela não tem nenhum neurológico para fazer esse movimento respiratório. Então, pontua menos também. Então, nessa escala, a gente consegue avaliar o paciente de UTI de uma maneira mais adequada e a gente consegue avaliar reflexo de tronco, que é muito importante nesse paciente. A avaliação pupilar, que é aquela que geralmente a gente faz aqui, né? É muito complicada, né? Porque para você começar, você tem que garantir um ambiente com uma iluminação baixa. Uma coisa que a gente não consegue fazer na UTI. A gente não consegue deixar a iluminação baixa a ponto de que eu consiga mal ver a pupila. Esse é o nível. Tá tão baixa que eu consigo discernir ela, mas se baixasse um pouquinho mais, já não via mais. E aí é nessa condição que você tem que colocar a lanterna. Usa uma lanterna de bolsa, uma lanterna do celular, e aí você vai ver o reflexo da pupila, tá? Como é que você vai fazer? Você vai olhar o paciente, ver como é que está o basal, está igual, do mesmo pupila, se ela tá, qual o tamanho que ela tá? Aí você ilumina um olho e olha se ele contrai a pupila.
Aí depois você olha para o outro olho e ilumina o olho contrário. E vê se ele também contrai. Porque os dois olhos têm que contrair quando você ilumina um. Tá? Aí você testa o outro. Você vai avaliar a velocidade e a intensidade desse reflexo. Se ela estava bem abertinha, ela contrai bastante. Se ela contrai pouco, se ela contrai devagar. Quanto menos contrair, pior é essa contração. E aí você pontua. Né? O certo seria pontuar em cruzes. Né? 4 cruzes, um reflexo rápido e amplo, ela estava grande, fechou bastante. 3 cruzes, a resposta e a velocidade elas são moderadas. 2 cruzes é uma baixa amplitude. 1 cruz é a resposta e amplitude mínimas e 0 é ausente. Verdade que isso é muito individual, tem muito viés aqui. Cada um vai olhar, vai dizer, eu acho que é 3, eu acho que é 2, eu acho que é 4. É muito difícil, é exigir demais de uma equipe inteira que a gente consiga conversar na mesma língua, a mesma avaliação da pupila, né? Entre médicos treinados, essa variação já é grande. Imagina entre uma equipe inteira com profissionais que vêm de diversas funções, diversas áreas e que têm outras tarefas. Então, a análise da pupila manual é uma coisa que vem caindo em desuso, né? Hoje em dia, a gente consegue usar pupilômetros automáticos, que você acopla no olho do paciente, ele mede, e ele testa e ele te dá o resultado. Não é a nossa realidade aqui. A gente pode usar um ultrassom para ver o tamanho da pupila, mas não dá para ver reatividade, né? Só com pupilômetro você consegue fazer isso. Então, a princípio, é bem difícil, bem limitado o uso da pupilometria para fazer essa avaliação. Mas, culturalmente, ainda está os neurocheques em muitos lugares. Eita, meu Deus, qual o tamanho que ficou? A avaliação motora é a MRC, né? Geralmente você vai pontuar de 0 a 5. 0 você não tem nenhuma contração muscular. 1 você tem um traço de contração, assim, mas não faz movimento nenhum, você vê a musculatura só contraindo. 2 é uma contração fraca, que não consegue vencer a gravidade, o braço não levanta, por exemplo. 3 a gente tem um movimento contra a gravidade, mas se você botar uma força ele já não consegue fazer o movimento. 4 você realiza um movimento contra a resistência. E 5 é a força máxima desse paciente, né? O MRC é muito importante, é pouco usado no paciente que está entubado, porque geralmente não pode destubar se eu começar a utilizar, tá? Mas ele é muito importante no paciente que é paciente de AVC, paciente que a gente está fazendo neurocheck por esses motivos. Um paciente que está evoluindo com Guillain-Barré, alguma coisa do tipo, é importante você fazer essa avaliação motora. Aí você vai fazer membro superior, de esquerda a direito, membro inferior, de esquerda a direito. A monitorização clínica, a avaliação clínica, ela é o central, é o mais importante a gente fazer e é a base de tudo, né? É importante a gente ter um carinho especial com ela, porque é ela que a gente vai fazer o dia inteiro, é ela que a gente vai fazer o tempo inteiro, é ela que vai dizer pra gente, antes de qualquer coisa acontecer, como a gente está evoluindo com o paciente. Pra gente evitar, mais uma vez, o dano secundário, que é de inteira responsabilidade nossa. Não é do paciente que caiu do cavalo. É de nós que não fizemos um bom cuidado com ele, ou ele está evoluindo mal e a gente não percebeu e deixou ele evoluir mal, sendo que a gente poderia ter intervido. A gente tem outros métodos, são métodos mais avançados, né? Podem ser invasivos ou não, né? Mas são métodos que são importantes e que vão nos dar informações mais profundas do que só a análise clínica desse paciente. Tá? A pressão intracraniana é um método que é essencial em pacientes que têm hipertensão intracraniana. Porque se a gente aumenta a pressão do cérebro desse paciente, a pressão dentro da caixa craniana desse paciente, o sangue vai chegar com mais dificuldade, vai chegar menos oxigênio e a gente vai ter lesão nesse cérebro. Tá? Então, quando a gente tem um paciente que tem suspeita de hipertensão intracraniana, é importante a gente medir a pressão intracraniana desse paciente e medir de maneira adequada. Tá? Ela vai ser sempre o principal método nesses casos para monitorização do paciente. E a gente pode fazer tanto medindo a pressão dentro do parênquima cerebral, que é o método intraparenquimatoso, como fazer dentro do ventrículo do paciente, que é geralmente aquela que está ligada a uma DVE. Tá? E essa vai ser geralmente mais fidedigna, só que ela tem um problema. Ela está ligada direto no ventrículo, então ela tem uma chance de fazer infecção muito maior do que a outra. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse dispositivo que está inserido. Então, quando a gente pensa em monitorizar uma pressão intracraniana desse paciente, sempre que tiver algum mecanismo plausível para uma pressão intracraniana.
um trauma, uma hipóxia, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, uma hemorragia subdural, epidural, uma hidrocefalia, um tumor, um abscesso, uma meningite, uma encefalite, pneumoencéfalo, ciência hepática, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, qualquer coisa que seja plausível, já nos diz, olha, podemos monitorizar essa pressão intracraniana aí. E cada um vai ter seu mecanismo específico. Mas muitas são as patologias possíveis que nos devem chamar a atenção para a gente medir a pressão intracraniana. Tá? As indicações gerais vão ser escala de Comas de Glasgow menor que 9, mesmo depois que a gente tenha ressuscitado o paciente. Paciente que tenha, sempre lembrando que tem um mecanismo plausível para justificar isso, daqueles que eu falei. Tá? Um paciente que em 3 horas o Glasgow caiu 2 pontos, um paciente que está precisando de analgesia e eu não consigo avaliar ele clinicamente. Eu perdi todas aquelas informações do neurocheck dele, porque ele está sedado, entubado, eu não consigo acompanhar o nível de consciência. Então, se eu tenho um paciente que tem uma suspeita, na possibilidade, e está entubado, está sedado, eu não posso monitorizar ele clinicamente, justificaria a gente botar uma pressão, uma análise de pressão intracraniana nele. Tá? Quando a gente tem um paciente de TCE específico, a gente tem critérios mais criteriosos, né? A gente vai usar aqueles critérios gerais, mas o paciente que tiver um Glasgow menor do que 9 e uma toma alterada, é um paciente que já pode e vai se beneficiar de botar uma PIC, né? O paciente que está com TC normal, mas tem um Glasgow menor que 9, mas ele tem alguns fatores de risco, como, por exemplo, idade maior de 40 anos, pressão sistólica menor que 90 após ressuscitação, ou então um paciente que está fazendo uma postura patológica, né, está contraindo, está estendendo membro, esses pacientes também têm indicação e vão se beneficiar de uma monitorização da pressão intracraniana, porque ela é a principal forma de medir, de avaliar o metabolismo desse cérebro, o fluxo sanguíneo desse cérebro. E a análise da PIC ela é muito mais do que um número. Né? Geralmente a gente trabalha com um número específico, porque aqui no nosso serviço a gente tem um monitor de PIC que ele diz a pressão que está. Ele não me dá a onda, não me dá a formato de onda, eu não consigo ver ao longo do tempo como é que foi a evolução da pressão. Tá? Mas a gente precisaria evoluir, precisa fazer uma análise muito mais rigorosa e qualificada dessa pressão intracraniana. O valor numérico ajuda a gente, óbvio que ajuda a gente, mas ele pode ser muito mais aproveitado se a gente tiver outros recursos, como o registro contínuo, análise de pulso a pulso, tá? Que vão ajudar a gente. E o que é isso? Essa daqui é uma onda de pulso, a onda da PIC. Mais uma vez, no dispositivo que a gente usa aqui, a gente não tem. A gente tem só o valor. Mas em dispositivos mais modernos e mais adequados, um monitor mais adequado, a gente consegue fazer uma análise do pulso, igual a gente faz da PAI. A gente vê pulso a pulso ali no monitor. A gente pode tirar informação daquilo, tá? Não só o valor do número que está lá do lado. A mesma coisa é na PIC. Tá? A gente consegue ver essas ondas ondas de pulso dentro da onda da PIC, que é a onda P1, a onda de pulso P2 e a P3. Tá? A onda de pulso P1 ela vai refletir a entrada do sangue no cérebro. A P2 ela vai falar sobre como se fosse um eco desse sangue entrando, batendo na resistência do cérebro, que é a complacência craniana. E o P3 seria o fechamento da válvula aórtica e ele dá uma levantadinha. O normal é isso. A gente vai ter uma onda de P1 maior que a onda de P2, maior que uma onda de P3. Quando o paciente está com a pressão intracraniana aumentando, a complacência craniana diminui. O acomodamento de sangue no cérebro fica mais difícil. Então a gente vai presenciar uma P2 aumentando, ou seja, o acomodamento do sangue vai ficando cada vez mais difícil e essa P2 aumenta e fica maior do que a P1. Isso vai me falar que a pressão está aumentando e que ela vai aumentar já já se eu não fizer alguma coisa, mesmo que ela tenha um valor normal aqui. É um bom momento para você intervir, fazer alguma medida clínica, uma medida cirúrgica, antes que essa pressão aumente, o sangue tenha dificuldade de entrar, o oxigênio demora a chegar e a gente tem um dano secundário. E a gente pode olhar também a onda ao longo do tempo. Aqui à esquerda vocês podem ver o que a gente chama de ondas A, que são quando a gente olha ao longo de muitos minutos, 60 minutos, 120 minutos, a gente vê o comportamento da pressão. Aqui a pressão, vocês podem ver que ela estava em 25, ela foi aumentando para 50, 75, bateu 100 ali, ficou um tempo, depois ela desceu. Isso é uma onda patológica. Isso diz para mim que essa pressão está aumentando muito, que o cérebro está perdendo a capacidade de se autorregular, o fluxo de sangue está entrando, a pressão está aumentando e depois ele
isquemia e volta a baixar. E ele fica mantendo esses ciclos de pulso, essas ondas onda A vão dizer para a gente um prognóstico muito ruim. Com o tempo, elas vão aumentando o seu tamanho, aumentando a quantidade de tempo que você fica em onda A, até que o paciente tenha a morte cefálica e morre. As ondas B, elas vão ser oscilações mais rápidas, a gente vai ter pouco tempo de bater no pico ali, em picos não tão grandes, né? Um pico de 50, 60 ali. Isso diz para mim que ele está alterando a complacência, que esse cérebro está começando a sofrer, que a gente vai, daqui a pouco, ver ondas A. E a gente tem as ondas C, que são os normais, né? Situações especiais que a gente vai ter com a pressão intracraniana, talvez ela não sirva adequadamente para a gente. Quando você tem lesão de força média no cérebro, a gente pode ter um edema ali que seja capaz de comprimir o tronco e mata o paciente antes da pressão aumentar. Então, talvez não faça muito sentido a gente ficar monitorizando o pico nesse paciente. E lesões de fossa posterior, ali na região do cerebelo, que elas vão comportar como se fosse um compartimento fechado, não vai ter ligação, a pressão ali vai aumentar muito antes de a gente ver algum reflexo também na pressão que está no ventrículo. Tá? E esse paciente a gente pode e deve tirar a PIC sempre que eles melhorarem o quadro clínico e o nível de consciência melhorarem. Tá? Se a gente tem uma PIC normal por mais de 24 horas, e se o dispositivo está infectado, aí a gente tem que tirar mesmo. Tá? Não tem como deixar o paciente com o dispositivo infectado ali. Existem controvérsias, tá? Existem estudos que mostram que monitorizar a PIC ou não muda a mortalidade do paciente, mas o fato é que sem PIC a gente não tem informação para trabalhar. É difícil trabalhar com o paciente da hipertensão intracraniana porque a gente não sabe a versão dele. A gente não tem como ajustar a pressão arterial dele, a gente não tem como fazer medidas clínicas, a gente fica muito nas mãos de Deus. Existem métodos não invasivos de medir complacência craniana, ou seja, a gente quer ver o crânio, pegar ele diminuindo a complacência antes da pressão arterial, a pressão intracraniana aumentar. Tá? A gente pode usar métodos não invasivos, como esse aqui, que é o Brain for Care, que ele vai analisar a pressão de pulso da artéria temporal e a partir daí ele vai dizer pra gente como é que está a complacência do cérebro. Vai ser igual, a gente vê aquela onda de pulso que a gente veria na PIC, sem estar dentro do cérebro dele. Então, se a gente vê o P2 aumentando, a gente sabe que esse cérebro está provavelmente edemaciando, a complacência está diminuindo e logo vai ter uma hipertensão intracraniana. Banha do nervo óptico, a gente já teve uma aula sobre isso. Ela é capaz de identificar também, a partir do seu aumento, em torno de pelo menos 5,5, 5,8, a gente já consegue fazer um diagnóstico com algum grau de certeza de que esse paciente está sob hipertensão intracraniana. A gente pode usar o Doppler transcraniano também para ver o fluxo do sangue dentro do cérebro. Eu não vou adentrar aqui porque também a gente vai ter uma aula sobre isso específica, mas a gente é capaz de ver fluxo e entender como é que está o funcionamento do cérebro, pelo menos na parte de irrigação. A gente pode usar saturação de bulbo, do bulbo da jugular, né? A gente vai cateterizar a jugular para cima em vez de cateterizar para baixo e coletar o sangue que está vindo do cérebro, né? Assim, os estudos vêm mostrando que ela tem pouca utilidade porque a gente vai ter que estimar muita coisa, né? Os estudos são feitos com pacientes neurologicamente bem, então eles têm um fluxo sanguíneo cerebral bom, eles têm uma entrega de oxigênio boa para o cérebro, e são todas premissas que você vai partir na hora de fazer o cálculo, né? Para você entender como é que é a limitação do uso da saturação de oxigênio do jugo tubular, a gente tem que estimar o fluxo sanguíneo cerebral do paciente, porque a gente não consegue medir ele para poder fazer as contas, e a partir daí chegar a uma conclusão. No paciente neuroquítico a gente não consegue estimar, a gente não consegue nem partir do princípio que é igual ao do paciente medido, que foi uma pessoa normal. Então, assim, eu estou aqui mostrando, mas eu não tenho vontade nenhuma de utilizar esse método, e é um método que a literatura vem entrando em desuso cada vez mais, porque ele parte de muitos pressupostos que não são capazes de serem demonstrados no dia a dia, né? Problemas que a gente também vai ter com ele, pode causar trombose venosa ali, e ele vai ser, com certeza, ele vai ser um corpo dentro da drenagem principal do seu cérebro, que vai aumentar, pode aumentar também a pressão intracraniana. Então ele tem bastante limitações e bastante problemas no seu uso. Tá?
creio que daqui a alguns anos a gente vai falar dele apenas como um artefato de museu. A gente pode fazer oximetria tissular, assim como a gente bota um oxímetro no dedo, a gente pode botar um oxímetro na cabeça que vai ver o córtex cerebral, o de oxigênio que está lá. Problema, ele vai ficar só onde está aqui, né? Se a gente tiver uma isquemia de um lado, a gente não vai ver. Você pode resolver isso botando um capacete de oxímetros, mas que também tem suas próprias limitações. A gente pode fazer a microdiálise cerebral, que a gente vai botar um microcatéter dentro do cérebro do paciente e começar a captar metabólitos como lactato, glicose, glicerol, marcadores de degeneração. Hoje é uma técnica promissora, mas que a gente não tem validação ainda, a gente tem muita controvérsia na literatura ainda sobre que marcadores utilizarem, como fazer, tá? Mas pode ser que daqui a alguns anos isso venha se mostrar uma ótima técnica ou também se mostrar uma técnica furada, como tantas outras coisas que a gente viu surgir e cair em desuso dentro da terapia intensiva. Aguardemos cenas dos próximos episódios. A gente pode usar biomarcadores também, né, peptídeo ligador de cálcio específico das trócitos, trenolase específica do neurônio, tudo isso vai ajudar a gente a ver lesão, assim como a gente usa troponina para ver lesão do miocárdio, a gente pode usar essas troponinas, entre aspas, para ver lesão do cérebro. A gente pode usar eletroencefalograma também, o eletroencefalograma contínuo, que a gente vai acabar vendo perfis, né, de funcionamento do cérebro, entender como é que está a qualidade. É bem difícil, vai depender da relação entre a quantidade de ondas delta, ondas alfa e ondas teta. Tá? Dependeria de uma aula inteira só para a gente discutir isso, como é que funciona, os mecanismos e tal. Mas é possível fazer uma monitorização, é algo que é bem promissor, que tem sido bem utilizado. Tá? Ponto de vista do nosso serviço aqui, a gente utiliza a avaliação clínica, óbvio que a gente poderia melhorar ela. A gente utiliza bastante imagem, a gente utiliza PIC de vez em quando sem forma de onda. Tá? A gente tem bastante habilidade em ultrassom para ver coração, para ver pulmão, mas a gente não tem nenhuma habilidade, em geral, aqui de ver Doppler transcraniano. Tá? Coisa que a gente poderia melhorar na nossa prática de monitorização aqui. Coisa que a gente poderia agregar, que seria muito mais fácil, seria um monitor com forma de onda para PIC. A gente não utiliza oximetria de bulbo jugular, poderíamos utilizar, apesar das controvérsias. A gente utiliza ultrassom de banho do nervo óptico, tá? Apenas em alterações súbitas de nível de consciência, a gente poderia usar mais em mais pacientes, com mais perfis de pacientes diferentes. O Brain for Care seria uma opção interessante em um cenário onde a gente utiliza pouca PIC, talvez seja uma coisa que a gente possa ter mais autonomia para utilizar dentro da UTI. Aí a gente precisaria de mais treinamento na avaliação clínica. Acho que é um ponto que a gente é fraco, que a gente pode melhorar, com certeza.